Gebuque, por favor. Daí você pode sentar aqui. Fique à vontade. Diga-me. Não, filha. Como vai? É sua filha hoje? É minha filha. É sua filha. Eu ia te perguntar já já, mas já que você adiantou, como é o nome da filha? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Seja bem-vinda. Bom, vocês já estão vendo na câmera o Ogebook que está aqui na nossa frente. Boa noite, hoje. Boa Que prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, para mim é profundamente honroso estar num programa e dividir espaço com a Luciana Pombo. E também com você, José Eduardo, evidentemente, é claro. Obrigado. Mas a Luciana é uma marca histórica na radiofonia e também na televisão paranaense. Obrigada. Nós estivemos juntos no mesmo prefixo há muito tempo. Não tanto assim, né? Porque as damas o Faz tempo bastante tempo. não passa para elas. Mas o fato é que a Luciana sempre foi uma voz marcante, não só pelas suas qualidades como comunicadora, mas, sobretudo, em função das corajosas posições. A construção de quem tem coragem é muito difícil. Aliás, a gente sofre daí a desconstrução por parte de quem não gosta da gente. É muito Faz forte. parte. Nós passamos, evidentemente, por isso e sabemos disso, mas você é uma senhora, me permita dizer senhora, porque eu também encontrei tua filha ali. Minha filha, é verdade. Uma moça, né? Mocinha, né? Moça é a minha. Ela está com 19, ela já é uma Mas moça. você é uma personalidade resiliente, corajosa e capaz de ter os seus enfrentamentos sem que isso diminua a tua capacidade de luta. É muito difícil, José Eduardo, as pessoas passarem pelas dificuldades sem... É uma marca para mim, sabe? Eu a sigo sempre. Sou amigo do Ciro, me permita, José Eduardo, mas onde ela estiver, ela sempre será a comandante em chefe. Eu já dividi programa com ela, eu sei disso. Não, mas ela é a chefe da minha vida agora. Hoje é um prazer realmente receber você aqui. Você também é uma pessoa histórica aqui no Paraná e que fez muitas lutas diferentes, Sim. né? Primeiro como advogado, depois apresentador, enfim, você tem aí uma carreira que chegou inclusive à política paranaense. Sim. Como é que foi toda essa construção? Veja, são degraus sequenciais. E por que eu digo sequenciais? Porque tudo começa na minha vida com o esporte. E o esporte desenvolve essa necessidade de comunicação. Eu sou professor de educação física, com muito orgulho. Eu fui funcionário de clubes, eu fui funcionário do Esporte Clube Pinheiros, fui preparador físico do Pinheiros, fui preparador físico do Colorado Esporte Clube. 4 anos depois, eu voltava ao Colorado como vice-presidente de futebol. Já aí, tendo terminado o curso de Direito, que eu fiz em paralelo à Educação Física. Esteve na construção do Paraná Clube hoje? Não. Já tinha saído. Eu saí antes. Na construção esteve o atual vice-governador do estado, Darcy Piana, Max Rosemann, figuras extraordinárias de ambos os clubes, e fizeram uma lindíssima construção, desconstruída pela incompetência. Lastimavelmente. Mas lá chegou a pentacampeão paranaense, foi um baita time. Eu tive a honra de ser vice-presidente do Colorado quando o Colorado perdeu o campeonato em 1979. Fomos vice-campeões na ocasião. Perdemos para o Curitiba Futebol Clube, e isso é uma tristeza que eu carrego para o resto da minha vida. Nós temos tempo? Claro, tem. Então eu vou contar uma passagem rápida. No meu tempo do Colorado, o meu filho, irmão da Maria Eduarda, que está comigo, Otávio Augusto, nasceu numa quinta-feira. Nessa quinta-feira, Zé Eduardo, jogamos à noite com o Grêmio Maringá, na Vila Capanema. Eu ausente,
porque meu banco era o meu diretor de futebol era o Barcínio Sicupira, o preparador físico maravilhoso Sicupira, Luiz Roberto Mater, que hoje está com o Levir no Japão, e o nosso treinador era o poeta da vila, Geraldo Damasceno, Geraldinho. E meu filho nascia aquela hora, ali por 20 horas, etc. Minha senhora internada lá, Nossa Senhora de Fátima, para dar à luz. E meu filho nasce ali pelas 9 horas, Otávio Augusto de Leão Buque. Ocorre que, terminado o procedimento de parto, tudo bem e tal, eu pergunto se eu podia dar um pulinho na Vila Capanema e recebo autorização. Aí nós tínhamos ganho o jogo, 2-0, e iríamos decidir o Campeonato Curitiba domingo. Chego lá na Vila Capanema, o Aloardinho Ribeiro, da Gazeta do Povo, que infelizmente já nos deixou, o Aloar Ribeiro faz uma manchete no dia seguinte no jornal: filho do vice-presidente vai chamar Jorge Nobre. Quase deu separação. Mas aí, um episódio que me marcou, e você gosta de futebol, que eu sei, gosto muito. Você haverá de conseguir entender o que aconteceu. Era um dia muito frio, e eu saio do vestiário do Colorado, e o Max Rosemann era o presidente da ocasião. O Max tinha assim, sei lá, 30 ou 40 ingressos no bolso, já comprados para decisão e tal, e me dá uma parte desse ingresso e diz: entregue aí para a moçada que estiver aí no vestiário, esperando o time e tal. Aí eu saio com um frio danado e dou de cara com Boca Negra, verdadeiro, daqueles da essência. E o cidadão, eu pego os ingressos, ele estava com uma sandália havaiana na mão, batendo assim, falando Colorado. Eu tiro os ingressos, falei: eu vou te dar o ingresso. Ele falou: o que é, doutor? Tá maluco? Como é que vai me dar ingresso? Eu vou pagar para ajudar o meu Colorado, etc. Que lindo, até arrepiou aqui. É um negócio assim que me marcou historicamente e tal. Nós tínhamos jogado com o Curitiba 3 partidas aquele ano. 3 chocolates. Mas chocolate, o time do Curitiba era muito bom, tinha Gardel, Duílio, Braulio, Mazzaropi, mas 3 chocolates. Aí fomos para a final. Desgraçadamente aconteceram algumas coisas extra-campo e tal. Que sempre acontece. E nós perdemos o jogo 2-0. Sentáramos o presidente e eu na arquibancada na oportunidade. Quem apitou o jogo foi Dulcídio Vanderlei Bosquila. E logo expulsou o jogador do Curitiba, não sei porquê, mas expulsou, aquelas coisas que o futebol depois explica, e nós achando que estava tudo certo. Bom, o meio de campo do nosso time teve um problema, não andou o meio de campo e nós perdemos a partida. Acontece essas coisas no futebol. Ocorre que eu procurava na arquibancada, porque eu queria encontrar aquele bocaneiro e dizer para ele: pelo amor de Deus, me desculpe, nós fizemos tudo que era possível. Mas, enfim, são histórias e remissões ao futebol que me marcaram, que me marcam e que me dão muito orgulho. E neste episódio do futebol, eu aprendi bastante a me comunicar, ou pelo menos imagino que eu aprendi um pouco a me comunicar. E tendo o Max como presidente, também já um pezinho na política ali, querendo ou não. Sempre, claro. E aí, passei a trabalhar por circunstâncias históricas como advogado do José Carlos de Castro Martinez. E aí passei a ocupar espaços. Uma coisa muito hilária, o fato que me levou à televisão. O senhor Mauro Baruch apresentava um programa na CNT. O diretor de televisão era o senhor Eduardo Lafon, que tinha vindo do grupo Globo, etc., quando o Martinez criou a televisão dele, que quando ela se tornou maior. Quando se tornou CNT, quando né? Se quando tornou foi nacional. CNT, virou nacional e tal. E eu era o advogado do grupo, eu não tinha nada a ver com apresentação de televisão e com programa de televisão. Ocorre que o senhor Mauro Baruch foi contratado numa sexta-feira para trabalhar no grupo RIC. E foi lá e foi comunicar a mim, que era o diretor jurídico do grupo CNT: olha, eu estou saindo, eu estou indo embora.
porque eles me deram um contrato. Enfim, aquelas coisas que Normais, acontecem, são normais e tal. E o Baruch foi trabalhar no grupo Rick Record. Eu falei, então pera um pouquinho que eu preciso avisar o Lafon. Ele tinha um programa diário. Aí liguei pro Lafon e disse, Lafon, vem aqui que nós temos um incêndio aqui para resolver e tal. O Lafon entrou na minha sala. O Mauro disse, Lafon, não tem como vocês cobrirem, a proposta é muito melhor, eu vou assumir outra coisa e tal. E desculpe, mas vamos rescindir. Rescindiu. Aí o Lafon ficou na minha frente e disse, olha, você vai apresentar o programa amanhã. Eu falei, como eu? Eu tenho um problema de pele, eu tenho vitiligo. E isso aparece muito nas câmeras de televisão. Né? Porque a câmera é uma lente de aumento. Mas nada que um pozinho, uma base não resolva. Aí tudo bem. Aí me diz o Lafon, o meu jovem, o teu problema é esse, você vai passar o cimento armado, que é uma brincadeira das pessoas que fazem televisão. Você passa o cimento lá e mete bronca. Bom, no dia seguinte o programa tinha como convidados já marcados pela produção o senhor senador Álvaro Fernandes Dias, atual senador da República, e o senhor Nelson de Plácido e Silva Justus, deputado estadual. De cara, sim. Foi a minha estreia. De leve. De leve. Aí eu fui lá e conversei com eles, os dois me ajudaram, evidentemente, muito e tal. E você conheceu bem o estúdio da CNT, Degraus. Sim. Aí quando termina o programa, eu aliviado, porque ia dar tempo deles contratarem outro. Né? Suado, imagina, aquele nervoso e tal. Põe o pé na escada, olha e está o Martinez. José Carlos de Castro Martinez me olhando. O Martinez nunca disse um palavrão na vida. Não é hábito dos membros da família Martinez falar palavrão. Então a grande ofensa deles sempre foi vaca prenha. Aí eu saio do estúdio, né, assim, todo nervoso e tal. Eu falei, como é que eu fui? Ele olhou para mim e falou, vaca prenha. Eu queria fazer um buraco no troço, eu quero ir embora. Eu vim fazer uma gentileza aqui na bagaça. E ele fala isso? E o cara falando um troço desse para mim. Bom, aí eu falei, ainda bem, né? Porque hoje é sábado, até segunda-feira arruma outra. Ele falou, não, negativo. Você vai ocupar o espaço. Eu falei, mas você disse que eu sou uma vaca prenha, mas você vai melhorar. E dali para frente eu passei a apresentar o programa que chamava-se Ponto de Encontro, com o qual eu fiquei durante muitos anos. Depois fui apresentar um programa em Brasília, chamado Direto de Brasília. Aí já em caráter nacional, entrava em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu tinha uma moleza no horário, eu tinha Jô Soares e Line Vitfib. Quase nada. Jô Soares na rede SBT e na Globo, a Line Vitfib, extraordinários e tal. Mas eu aprendi muito. Bacana. E dali para me envolver com política, foi o fato de ter uma convivência diária com o Martinez. Aí eu passei a fazer parte dos quadros do PTB. Eu fui o diretor nacional do partido, eu dirigi no partido a comissão de ética. Tinha uma moleza, a minha comissão de ética, eu tinha Fleury, governador de São Paulo, Roberto Jefferson, imagine, presidiu o Roberto Jefferson, depois ministro do governo do PT, o Maris Guia, que é um líder de educação em Minas Gerais, um homem extraordinário, uma figura, e o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Pessoas com as quais eu aprendi muito. Né? Era um outro momento político. Havia mais respeito entre as partes. Pois é. Não havia essa situação que vivemos hoje, essa intolerância. Total de todos os níveis, né? Dos dois extremos. Me irrita muito a intolerância dos que são de direita e não suportam que as pessoas não sejam de direita. Exato. Como se isso fosse uma ofensa para alguém, né? Você professar uma ideologia. E os de esquerda, que assim procedem também, cometem o mesmo absurdo. São os extremos, né? Erro grotesco que desconstrói o Brasil. E a democracia, né? Sobretudo. Então,
quando eu percebo nos dias atuais que o presidente da República, pelo qual eu lutei, eu trabalhei por esse presidente, eu fiz parte da tentativa de aumentar os votos do PSL no Paraná e tudo mais, quando eu percebo que o presidente não consegue falar com o repórter, Chama de idiota, ele como chama ontem? de idiota, como fez ontem e tal, eu fico muito preocupado. Eu não sabia que você estava com essa postura hoje. Eu fiz campanha Eu lembro para o que Bolsonaro. você fez. E estive ao lado, etc. e tal. Isso, por outro lado, não me impede de ter senso crítico. Claro. Eu, quando percebo que a Itaipu Nacional, nos últimos 14 anos, pertenceu ao governo do PT e não conseguiu fazer nada pelo Paraná, eu tenho um senso crítico em relação a isso. Quando nós não resolvemos o problema de vacina, eu também tenho um senso crítico em relação a isso. Claro. Me parece que a falta de logística e a falta de bom senso no enfrentamento do coletivo foge daquilo que nós entendemos como a melhor prática democrática. Então, eu sempre fui um crítico por excelência. Então, assim, você está abandonando o Bolsonaro, você está criticando, você não vai ser mais bolsonarista, eu sou corresponsável pelo que existe aí. E não é assim, de repente, a coisa não está indo bem, eu não sou mais. Vou pular do barco. Vou pular do barco e vou mudar. Não funciona assim. Mas eu acho que a crítica exacerbada, como ela está ocorrendo, de ambas as cataduras, de ambos os lados, está desconstruindo a melhor prática democrática. No momento em que nós lançamos uma comissão parlamentar de inquérito, essa comissão tem o Aziz, que teve a mulher presa, os irmãos presos, quando ele era governador, que tem o Renan Calheiros, que é o que existe de pior na política brasileira. Aí nós estamos fugindo de uma grande prática. Qual que é a grande prática? Quando o legislativo se reúne numa comissão parlamentar de inquérito e realmente exercita o seu dever de investigar, então nós estamos avançando. É isso que eu ia dizer. Quer dizer, a CPI, no meu entendimento, hoje ela é salutar. Porque a gente tem que sempre investigar. será. Sempre. Qualquer comissão. Seja ela em qualquer esfera. Claro que sim. Qualquer comissão parlamentar de inquérito que tenha justificativa para ser instalada, ela evidentemente é uma prestação de serviço do Poder Legislativo à melhor prática do Executivo. Quando, entretanto, ela é utilizada para meramente fins políticos e ela é segmentada para a desconstrução de adversários, isso aconteceu ao contrário. Porque o que se faz agora já se viu anteriormente. Sim. Quando o presidente era o Temer, quando a presidente era a... O que fizeram com a Dilma também Dilma. foi um absurdo. E fizeram mesmo com o Collor, na CPI da corrupção, Sem dúvida. que também foi uma CPI Então, política. o que eu queria dizer é o seguinte: comissão parlamentar de inquérito. Para quê? Para investigar atos e fatos, erros e acerto e, sobretudo, produzir um relatório Isso. que permita às autoridades O Ministério competentes, Público Federal, no caso, o Ministério Público Federal, uma vez estruturado o relatório, para que o Ministério busque a culpabilidade daqueles que, nas suas funções, cometeram desvios de função, execráveis atos como, por exemplo, deixar de fechar negócios sim. positivos, Comprar vacina, comprar vacina quando vacinas e insumos poderiam e deveriam ser comprados, ou tentar comprar vacinas, como fez o governo do Paraná, que tentou comprar uma vacina que ontem foi declarada inservível para o povo brasileiro. Então, estes atos... por falta de informação, na realidade, não por realmente não ser efetiva, né? Ainda há uma grande discussão sobre isso. Mas se há discussão e se não há prova que ela é efetiva, ela não pode ser usada no ser humano. Não só essa, qualquer outra.
Daí eu, por exemplo, estou na faixa de pessoas que já Você tiveram... já se vacinou? Claro, Oh, muito bem. lógico que sim. Veja... Você sabe que eu fiz essa pergunta pro meu pai, ele não tinha ainda se vacinado, você acredita? Mas veja, eu quero deixar clara a minha posição no sentido seguinte: eu sou pai e avô. Quando os meus filhos estiveram em fase de vacinação, todos foram vacinados. Exatamente. Até porque comete-se um ato de traição à saúde e traição ao bem-estar dos Até seus porque familiares. você se sentiria culpado caso ela Lógico que tivesse sim. qualquer... Lógico que sim. Eu ouvi uma discussão hoje do chefe da Casa Civil com o pessoal do Grupo Bandeirantes de rádio. E aí o chefe da Casa Civil, general, disse o seguinte: eu me vacinei. Escondido do presidente, mas me vacinei. O sujeito perguntou para ele: tá bom, general, você vacinou por quê? Ele falou: por quê? Porque eu tenho 2 lindos netos. A minha mulher, não sei se ele disse... Linda. É linda. Tem uma linda esposa. Eu tenho uma linda esposa. Tem uns netos maravilhosos, tem uma linda esposa. E eu quero viver. Foi a resposta dele. Em resumo, assim, se não pudesse ser tão fidedigno. E aí, o repórter perguntou: mas tá, e daí, como é que faz com o presidente? Ele disse: como faz com o presidente, eu cumpro o meu dever. Eu todos os dias tento convencê-lo a vacinar-se. Porque gosto dele, eu não quero que o presidente, não quero perdê-lo por esse vírus, etc. e tal. Minha obrigação é todos os dias tentar convencer o presidente a vacinar-se. Isso é um problema, é uma decisão de ordem pessoal do seu presidente, eu respeito. Eu respeito, mas eu sou pai de família, tenho uma linda filha, 2 lindos filhos, tenho 3 netos que são a minha razão de viver e eu quero acompanhá-los. E também sei dos efeitos deste vírus, que é terrível, que não tem ainda o aprofundamento científico necessário para que as pessoas possam combatê-lo. É uma dádiva. A única coisa que a gente sabe é que existe a vacina para minimizar os efeitos. É uma dádiva que exista essa vacina tão rápido, porque nunca na humanidade, mas hoje a tecnologia... os conhecimentos, os insumos e a urgência, sobretudo, implicam no fato de que, daí você vai me dizer, mas a Coronavac em tese tem 50% só, em tese. Eu também não sou cientista, não vou aqui buscar sustentar números, né, tão importantes, mas vamos partir da premissa que seja sim em tese 50%. Ora, se nós estamos beirando a 350 mil ou mais mortos, e se ela funcionasse em 50%, nós estaríamos falando em 125 mil, e não mais... Que poderiam ser salvos. Atingimos hoje 398.185. Seriam 200 mil pessoas na tese numérica a menos. Exato. Bom, cada pessoa, cada individualidade, cada cidadão tem a ver com a sua família, com sua história, com seus amores, com seus desamores, com seus sucessos, seus insucessos, e cada um desses 400 mil, quase 400 mil, tem uma importância inestimável. Então, quando a gente diz, mas número, não são números, são seres humanos. Exatamente isso que a gente diz sempre. São vidas. O senhor falou Fale você, por favor. Em relação ao Aziz, tudo. Hoje eu acompanhei uma entrevista dele de manhã na Globo News e ele foi questionado em cima de uma coisa que o presidente naquele momento estava dando uma entrevista para um pessoal lá, e o presidente falou assim que essa CPI ela estava se encaminhando para um carnaval político. A única coisa que o Omar Aziz ele falou naquela hora, ele falou assim: carnaval político é aglomeração. Quem está fazendo aglomeração hoje? Aí que eu entro num ponto. O senhor não acha que o presidente está errado? Nesse momento que nós estamos vivendo um momento crítico, ele de repente ele causar essa impressão de que está tudo normal, ele sem máscara, ele levando mais pessoas sem máscara, com crianças e tudo mais. O senhor não acha que isso ajuda a piorar, a transformar esse caos? Veja, a presidência da República tem decorrências e obrigações.
Então, na presidência da República, você tem trajes talares, você tem uma conduta esperável de um estadista. Exato. A conduta do estadista, ela se consubstancia no exemplo. Existe uma diferença entre o homem político candidato e o homem político ocupante de determinadas posições. Quando você é presidente da República, você não pode ceder às provocações, você é o grande exemplo, porque gostemos ou não, é o chefe das Forças Armadas, Lógico. é a maior figura da democracia, Lógico. enfim, é um homem que tem cerca de 60 milhões de votos. Então ele tem cerca de 60 milhões de procurações. Assim como o adversário dele também teria, ou como a anterior teve 54 milhões de votos. O nosso país é continental. Lógico. Então nós falamos em enormes números de procurações que são concedidas ao chefe de Estado. O chefe de Estado, em sendo o chefe de Estado, já não tem mais domínio sobre si, porque ele passa a representar a presidência da República. Claro. Eu gosto muito quando o presidente vai aos diferentes lugares, lá no sábado, por exemplo, em Brasília, e vai ver o nível de pobreza que está na ponta. É importante que ele enxergue isso. Também é importante para o presidente da República dar exemplos. E o uso da máscara, por exemplo, falando aqui de forma redundante, não está ao vidrio dele dar o exemplo. O uso da máscara é obrigatório para e todos. A começar, evidentemente, pela maior figura do Estado brasileiro. Aí é onde entra o que o senhor está falando de uma parcela grande da população que o elegeu e olha nele o espelho. E olha o que ele está representando. Ele está me representando. Se ele está me representando dessa forma, eu vou agir igual ele. Não seria mais ou menos isso? A pessoa nem pensa isso. Eu acho que é automático. Automático, né? Acaba né? vendo imitando. O voto no Brasil, ele é decorrente de mitificação de período eleitoral. Seja para um ou para outro. Tornam-se os indivíduos mitos. E a responsabilidade de quem se torna um líder desta envergadura é em relação a tudo que ele faz. Porque tudo que um chefe de Estado mitificado faz é exemplo para a sua população. Então, quando você vê o chefe de Estado ou o ex-chefe de Estado fazendo um discurso bêbado, ele está desgraçando a democracia. Lógico. Quando você vê o chefe de Estado sem usar a máscara, que é obrigatória, porque hoje nós temos. Outro dia eu conversei com o Alceni Guerra, ex-ministro da Saúde, mas sobretudo Quanto médico. tempo não vejo o Alceni? Mas sobretudo médico. Para ele, Alceni, doutor Alceni, como médico, o que dá para fazer? Conta aí para mim. Ele falou, dá para fazer. Usar a máscara, manter o máximo distanciamento social possível, claro, e tomar a vacina. Bom, o Brasil já vacinou cerca de 30 milhões de pessoas. É um número bastante expressivo e significativo. Porém, nós somos uma população de 200 milhões de pessoas. 210. 210. Já aqui ao meu lado, por exemplo, está minha filha, não se vacinou, você não se vacinou e nem a Luciana. Então, nós estamos atendendo, estamos buscando atender. E aí o gerundismo até funciona nesse caso. Até passa, né? Até passa. Estamos tentando atender a população. Sim. Mas nós não vacinamos os professores, Sim. Nós não vacinamos os policiais, nós ainda não vacinamos os cobradores de ônibus, cobradores e motoristas de ônibus. E minha filha, no caminho de
Curitiba para cá, evidentemente a gente passa em muitos pontos de ônibus. Sim. E percebe Lotado. que eles estão lotados. Abarrotados. E percebe então a omissão da Comec, a omissão dos municípios. Sim. Então, daí eu queria dizer para você que nós estamos vivendo a prova e cometendo um erro. Por força de mitificar a figura do presidente da República e o presidente cometer 2 erros crassos no meu humilde entendimento, e eu não tenho a liberdade de falar com ele, eu tenho a liberdade de falar com o Eduardo, com o filho dele, já falei inúmeras vezes e tal. Com o presidente eu não tenho, não posso dizer para ele, pelo amor de Deus, pare de dar entrevista na saída do Palácio. Mas alguém já deve ter dito, No porque por um cercadinho. tempo ele parou, né? Mas voltou. Parou, mas voltou. Quando o Ricardo Barros esteve aqui, eu falei, fala pro presidente usar máscara. Pois é, mas o Por Ricardo favor. me permita até uma inconfidência. Eu também fiz a sugestão ao Ricardo, que é nosso amigo comum e tudo mais. Aí o Ricardo me respondeu, eu cumpro a minha obrigação. Eu passo ao presidente aquilo que me passa pela cabeça, que eu acho correto. Eu quero dizer para você o seguinte, eu convivo com a bolha bolsonarista. Eu sei bem que muitas pessoas que estão ouvindo esse prestigiadíssimo programa podem estar pensando, mas pô, ele está criticando o presidente? Não estou. Eu apenas estou dizendo que o uso da máscara é obrigatório. É claro isso e vale para todos. Sim. Não for assim, minha filha não estaria aqui de máscara. Sim. Nós 3 não estamos na frente do microfone. Sim. Mas e com vale certo distanciamento. e com distanciamento, vale para todos. É bom que se frise. E discordar da vacina é discordar da ciência. Claro. Bom, eu sou só advogado e professor de educação física. Eu não sou nem cientista nem médico. Não estou qualificado para Você discordar falou da como o ciência. Rafael Greca falou Por na outro entrevista lado- de hoje. Por outro lado, o senhor presidente é um militar e também, coincidentemente, é um professor de educação física. Também não está autorizado, apesar dos milhões e milhões de votos, a discordar da ciência. Lógico. Não está à altura de nenhum de nós. E se as pessoas não concordam com isso, eu lastimo. Mas eu acho que quem ocupa o microfone Tem tem responsabilidade. a obrigação e responsabilidade pessoal, moral e, sobretudo, a responsabilidade da honestidade intelectual de falar aquilo que acredita ser verdadeiro. O político pode, eventualmente, não deve, mas eventualmente nas campanhas os políticos mentem muito. Basta você dar uma olhada lá no Palácio Iguaçu e ver aquele acampamento de policiais, militares e bombeiros que lá estão. Eles passam o dia inteiro contando a história que o Camundongo contou quando era candidato. Vocês nunca mais vão trabalhar com essas dificuldades, etc. Mas durante a campanha, os caras mentem e acreditam quem quer. Eu já ouvi político dizendo que é apenas uma retórica de campanha. Retórica de campanha é eufemismo para Pra mentira. mentiroso, né? Né? Verdade. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu discordo de toda e qualquer atitude que alguém tome em nome da política, o nome da política contra a ciência. Que bom ouvir isso, Gebuk. Não, mas eu não poderia, Mas é a realidade. Mas Você eu não poderia agir, pensar diferente, considerando a minha responsabilidade histórica de verdade. ocupar microfones, de tentar não errar, de buscar ser honesto, na medida em que a nossa expressão decorre da nossa formação e da nossa intelectualidade. E às vezes a gente é errado. Claro que eu não tenho a pretensão, longe disso, de ter a razão em tudo que eu falo. Mas eu me orgulho de fazer uma coisa, que fiz desde o tempo que eu trabalhei com você e que tivemos esse prazer e esta honra. Eu sempre falei o que eu falei, acreditando que eu estava buscando a melhor comunicação para o coletivo. Volto à vacina. A minha senhora foi vacinada, porque tem uma idade parecida com a minha, a dela não conto, eu não sou louco. Né? apanha em casa, Lógico. brincando. Não, brincando não. O Zé Eduardo há de concordar comigo. O cara que usa calça e diz que manda em casa é frouxo. Porque é mentiroso. É mentiroso. Não tem.
Eu sou casado há 46 anos. Parabéns. De obediência. De obediência, ótimo. Quando a minha mulher tinha a idade da minha filha, eu costumava frequentar o milho. Sabe qual é a história do milho? Não. Eu sempre brinquei com ela. Eu dizia que eu errava, ela me põe ajoelhado no milho. Porque a questão é a seguinte. Hoje a sociedade... Antigamente faziam isso. Hoje a sociedade ainda comete um erro clássico e claro. Na divisão da riqueza, não existe ainda a equiparação da retribuição à mulher, financeiramente falando, que existe no mercado masculino. Eu cito um exemplo extraordinário assim, do esporte, que é a nossa razão de ser. Por falar em esporte, o Atlético está jogando neste momento com o Metropolitanos pela Copa Sul-Americana e está 0-0, apenas para informar aí aos nossos ouvintes, a 31 minutos do primeiro tempo. Mas o Atlético vai ganhar, que esse time é muito ruim. O Atlético é um bom time. Mas a questão, apesar de eu ser, né, de outras cores, mas o fato é que a mulher, e o exemplo que eu cito é o esportivo. Por quê? Porque no futebol você tem um jogador medíocre, um enganador, que até para tomar vacina ele caiu, chamado Neymar, que ganha fábulas, nunca ganhou uma bola de ouro, ele nunca foi primeiro escalão. Primeiro escalão é o Messi, Cristiano Ronaldo. Ele nunca foi primeiro escalão, mas é milionário e tal, com a remuneração que tem. Por outro lado, no campo feminino, no futebol feminino, nós temos Marta, que é 214 bolas de ouro. Eu estou brincando com as 214, mas ela tem 6 bolas de ouro. 6. E ela não ganha talvez ela ganhe 1/100º do que ganha o Neymar. Então eu fui ao extremo para citar a questão esportiva, mas vale para outros mercados, não o mercado público, porque no serviço público é diferente. É diferente, sim. Sim, as juízas têm equiparação, as senhoras promotoras, as senhoras engenheiras, secretários, secretários e tal. Enfim. Aí é um setor, as senhoras deputadas, mas você tem menos deputada. Sim. Existem outras formas, né? Você tem 4. Você tem 4 vereadoras só. E aqui em Tamandaré eu não sei. Nenhuma, tanto pior. União da Vitória, outro dia, coincidentemente, eu fiz pesquisa. Tem 2. Nos 399 municípios do Paraná, a representação da mulher é muito baixa ainda. E, não obstante, temos tido 2 governadoras já. Que todo mundo só lembra da Cida e esquece de Emília Bellinati. Emília Everest Bellinati. Você fala todos pelo nome completo, acho tão bonito isso. Memória de velhinha. Ele cita todo mundo com o nome inteiro, gente. Você percebeu que eles me puseram aqui numa saia kilt. Escocesa. Ao falar de vacinas e tudo mais. Mas foi excelente, você saiu muito bem, como não era muito bem. de pensar ao contrário. A gente já esperava. Não, tranquilo. Hoje, eu estou com o tempo quase estourando, faltam 12 minutos e tenho muita gente participando, então eu vou começar a fazer aqui, citar as pessoas que estão participando. Você pode responder para elas, olhar no vídeo, mandar abraço do jeito que você quiser, que é super livre, tá? Por isso é papo reto. A Roberta Rachid, professora de Curitiba, ela diz que continua revoltada com a história do Ricardo Barros falando dos educadores. O Ricardo é um escorregão, né? Foi um escorregão feio, né? Vamos ser sinceros. Eu também sou professor, não milito por força do que faço agora, mas eu dependi de 33 aulas suplementares dadas no Colégio Estadual do Paraná e no Colégio Vitor Ferreira do Amaral. O meu primeiro filho, eu era professor de educação física quando ele nasceu. Eu sei bem como é difícil a vida do professor e como seria importante ser o professor curitibano, como é que chama? Tamandaraense? Tamandaraense. Enfim, todos os mestres desse país conseguissem ter uma remuneração digna. Não é digna. Está abaixo daí eu ouço muito. Mas tem professor da universidade e ganha 60 mil por mês. Isso é xuxo. Tem que ter outro tratamento. Eu estou falando
do salário do mestre, do professor de sala de aula, de primeiro, segundo grau, professor do ensino público, que recebe o famoso padrão, recebe menos do que deveria receber. A Marilda Prado, que é educadora também, ela diz que ela vai adorar fazer perguntas para o Ricardo Barros, para ela. Ela diz, vou chamar meu povo para fazer também. A cantora Mari Santiago, é lá de Campo Magro, ela diz, boa noite, Ojebu, que seja muito bem-vindo. Mari é uma excelente cantora, é um ser humano extraordinário, eu a conheço bem, muito obrigado pela sua manifestação. Ela tem um programa aqui, por sinal. Às quartas-feiras. Ela é um ser humano extraordinário, eu a conheço bem, sou um admirador dela, da luta pessoal dela, e oxalá todos os brasileiros tivessem o caráter que tem essa menina Mari Santiago. Aliás, foi candidata a vereadora também, lá em Campo Magro, e eu acho que quem é candidato sempre tem coragem, né? Tem coragem de expor seu nome. A Marilda Prado diz boa noite ao convidado. Quando o senhor tinha o programa de TV, eu acompanhava sempre, gostava muito dos seus comentários, Gisela. O senhor não pretende mais? Deixa eu falar uma coisa, Luciana. A televisão está dominada pela verba pública. E aqui não vai nenhuma crítica ao senhor governador do estado do momento. Sempre foi assim, na verdade. Sempre foi este o jogo. E eu sou uma pessoa que defende posições. E eu já era assim muito moço, agora eu já estou muito velho para aceitar que qualquer verba pública determine o meu sentimento e a minha opinião. Se eu fosse feito a verba pública, eu tenho inúmeras ligações com a atual presidência, com o governo federal, eu procuraria uma benesse, um beneplácito e tudo mais, mas eu acho o seguinte, a televisão precisa desesperadamente de boas informações. Eu vejo nos jornais ou uma crítica comprada, ou um elogio também comprado. Então, veja, há uma diferença de você discordar das ações da presidência da República. Que é o que a gente faz aqui sem verba de nenhum dos lados. Que é fazer jornalismo, portanto, sim. E você dizer, por exemplo, não, eu não reconheço a segunda ponte do Paraná para o Paraguai. Eu não enxergo aquela ponte, eu não a vejo. Ou seja, desconhecer o fato. Esse é o mau jornalismo. E, infelizmente, o mau jornalismo campeia. É a mesma coisa que eu dizer para você, olha, eu discordo do Lula e discordo do fato de que as pessoas puderam fazer as suas edículas e comprar a sua linha branca. É a mesma coisa que a gente faz aqui. Negar a história. Negar a história, claro. Sabe? Agora a gente pode ter diversas divergências com ele, com relação a recursos mal aplicados, a dissertação. Isso é outra coisa. Mas você não pode deixar de reconhecer que num determinado período os aviões no Brasil andavam cheios. Claro. Que o povo teve mais condição financeira. E o povo financeira. Teve mais condição financeira. Bom, era um momento favorável sob o ponto de vista da economia mundial, etc. Não interessa. A gente não pode analisar os fatos históricos vestindo uma camiseta partidária, seja ela de que natureza ela for. Então é preciso ter bom senso e é preciso enxergar nos governos. Por exemplo, eu vindo para cá tive uma dificuldade imensa, cheguei atrasado, inimaginável isso para mim, chegar atrasado num programa ao vivo. Não. Mas por que eu cheguei? Porque eu sou da terceira idade, eu sou um cara, eu estou acostumado com Tamandaré na minha vida. E aí eu saí do escritório com a minha filha, falei, bom, vai dar tempo. Só que não previu a rodovia do Só que eu não passei por esse trecho já com esse serviço do governo do estado do Paraná. E é um excelente serviço. No momento com dificuldades, claro que sim. Mas vidas serão salvas. Claro. Favorecerá, inclusive, favorecerá o crescimento econômico do município de Tamandaré, do município de Rio Branco do Sul, da região como um todo, de Cerro Azul, Itaperuçu. O Itaperuçu, por exemplo, é um município pobre, precisa da instalação de uma indústria, uma que seja, para aumentar a renda dos itaperuçuenses. Isso? Acertei?
Vocês não sabem que ela é braba. Que ela faz braba. Nossa, muito bem. Ela tem cara de brava. Ela tem cara da minha filha do meio, brava que só. Mas enfim, é preciso reconhecer nos diferentes governos as boas coisas. Por outro lado, eu acho que todos os governos estão devendo. Por quê? Porque a pandemia arrebentou o orçamento público. E arrebentou o orçamento público dos municípios, dos estados e também do governo central. Ao invés de ficar brigando, sabe, que eu acho uma politicagem uma coisa que me ofende nessa etapa. O Rio de Janeiro nem governador tem, porque o Rio de Janeiro é uma esculhambação. O Rio de Janeiro tá uma bagunça. Você nem sabe quem é. Nossa. Mas essa história, por exemplo, do maior estado da nação, ter uma briga com o governo central, é um desserviço de ambos os governos. Isso não nos serve como pátria, como nação. Eu acho que, às vezes eu fico pensando que a reeleição devia acabar. Quem falou isso aqui esses dias? Eu não estou lembrando. Foi algum deputado que veio aqui e falou, a mesma coisa. Eu justifico, Luciano. Os caras são eleitos, o menino aí, o Camundongo. E as pessoas me perguntam, por que você chama ele de Camundongo? Porque eu não gosto de chamar de rato. Então eu chamo de Camundongo porque é uma maneira carinhosa de me referir a um guri que eu vi nascer. Mas ele recém foi eleito, ele já estava preocupado com a reeleição. Hoje eu vi a turma dele brigando, estão se quebrando para saber quem vai ser o vice. Mas isso também tem no governo Bolsonaro. Não estou dizendo que não, por favor. Aliás, hoje o atual vice-presidente já disse que vai ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Veja, eu não estou dizendo que não existe, eu só estou dizendo que é desserviço. Total, né? Porque deles eu queria relatório. Do que estão fazendo. Do que estão fazendo. E depois, no período eleitoral, que eles viessem ao período eleitoral, como determina a lei, ou até mesmo fizessem propaganda como a lei permite. São as propagandas oficiais, publicitárias, sem as nominatas. Eu vi uma do governo, discordo dela, mas ela está dentro da lei, porque ela está sendo feita sem a apologia do atual governador. Como havia antes, né? Aquelas marcas Roberto Requião, Álvaro Dias, Jesus. Antes não era propaganda do que estava sendo feito, e sim de quem estava no poder. É uma coisa que melhorou. Com a modernidade isso melhorou, está mais moralizado. Rapidamente, Luiz Farias diz boa noite a todos ao vivo, parabéns pelo programa. Janaína Salles, dos Jovens Adoradores, um abraço para ela. Diz boa noite, gostoso ouvir pessoas com sabedoria e inteligência. A cantora Mari Santiago fez um relatório aqui, acompanha o Ogebook desde quando vim morar no Paraná. Nos tempos da rede OM, né, Organizações Martinez, e da TV, e quando eu recebi o convite de ir para o programa dele, nem acreditei, kkkk, eu achava que era fake, deu risada, mas entrei em contato e vi que era verdade. Nossa, foi simplesmente maravilhoso. Saudades e gratidão sempre, diz ela. Já se passaram 4 anos desde o dia em que me apresentei no programa dele, mandou um monte de coração. O Elton Vieira diz, boa noite, acompanhando aqui, um abraço para o Elton Vieira. O Gerson Ferreira diz, o Paraná não tem ainda 1 milhão de pessoas assinadas pela segunda vez, ou seja, para comparar, nem a metade da população de Curitiba está vacinada. Verdade. Complicado. Então estamos fuzilados mesmo. Esse é filho do Pirajá Ferreira. Imagina os grande, jovens. extraordinário radialista, maravilhoso comunicador. É verdade. E ele continua aqui, olha só. Imagina os jovens, vai demorar muito até chegar na idade deles, idade que o sangue está quente nas veias para ir para as baladas, namorar, paquerar, ir para os estádios de futebol, praticar esportes coletivos. E o Ogebook até olhou para a filha, né? Como que diz, você não. Eu vi aqui. A Roberta diz, justificar erros do governo atual com os do governo anterior, isso está nos levando ao abismo. A mais fulano roubou mais, isso é um governo, não uma partida de futebol, diz ela. Ela tem razão. Tem razão. Ela tem toda a razão. É incrível como eles tentam justificar, né? Quando a gente critica alguma coisa, eles dizem assim, mas no governo Lula, ninguém está falando do governo Lula, né? A gente está falando não, pelo contrário, o senhor Lula acho que deve ser julgado nas instâncias judiciais, essa é uma outra leitura. Mas ele deve ser julgado como foi julgada a Dilma, dona Dilma. Ela foi candidata ao Senado, ou como esse Aziz, por exemplo, que você citou aí. Esse Aziz
ele se elegeu senador. 4 anos depois ele foi candidato ao governo do Amazonas. Ficou em 4º lugar, foi o menos votado. Ou como aconteceu com o Beto Richa, o Senado. Então, esta, me parece, é a forma adequada de julgar o político. É na urna. Sim. Então, se o Lula fez, deixou de fazer e tal, o momento indica que ele pode ser candidato. É um momento legal. O Supremo decidiu dessa forma, o Supremo é a maior corte desse país, tem que ser observada a decisão do Supremo. Ele vai às urnas, já está em campanha, e vai enfrentar do lado direito, evidentemente, o senhor presidente Bolsonaro, com quem eu estarei, com as responsabilidades, vantagens e prejuízos que isso implica. Agora, eu quero te dizer uma coisa, Luciana, porque você viveu isso na tua vida. E me permita, Zé Eduardo, dizer isso com muito respeito. Tranquilo, à vontade. Passa-se o seguinte, está escrito numa das maiores obras da literatura universal, que é a obra de Dante Alighieri. E ele diz claramente, o fogo mais intenso, o fogo mais forte, o que mais queima das entranhas do inferno, haverá de ser destinado àqueles que não tomam posição. Está escrito na Divina Comédia. E é uma coisa que eu levo muito a sério. Eu respeito muito aquelas posições de todas as pessoas que são de esquerda, às vezes me atacam e tal, pelas posições que eu tenho e tudo mais, mas eu acho extremamente relevante, porque elas têm posição clara. Eu tenho aprendido, eu nunca vi o Big Bolha, sabe? Nunca tinha visto e tal. Agora eu estou vendo o Big Bolha da Globo. Porque estamos tendo notícia sociológica e antropológica do Brasil de hoje. É importante ver como é tratado o racismo, como é tratado o homossexualismo, como são tratadas as diferenças, as reações do povo, mas me irrita muito na política o tal do centrão, meu amigo. Sabe, é o cara que não quer tomar posição nunca. Nada. Ele quer o seguinte, como dizia Chico Anísio, é posição de momento. Ele quer o poder. O Chico Anísio falava assim, o poder. Ele tem a posição de momento. Conforme está o momento, é a posição dele. Esse é o prestador de desserviço à nação. Conforme o momento, é a posição dele. A gente vai ter que encerrar, que o próximo programa está vindo aí, mas eu quero, antes de mais nada, te fazer uma pergunta. Vai ser candidato? Honestamente, eu discuti isso hoje, na hora do almoço, em casa e tal. O sujeito que diz eu não vou ser candidato, ele está sendo desonesto consigo mesmo. Claro. Quando ele tem a verve e as intenções e as atitudes que eu tenho tido ao longo da vida. Para ser candidato, respondendo à sua enorme audiência, eu dependo de decisões partidárias. Eu quero saber para que partido vai o presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando eu participei muito da construção do Aliança, me envolvi diretamente. Que acabou não dando certo. E não deu certo. Então eu tinha e tenho esse compromisso com as pessoas que eu convoquei à época. Mas você estava com a Marisa Lobo também, né, no partido recentemente? Não, eu não falei. Não se filiou. Eu não me filiei ao partido eu vi dela. Você não, eu sempre tive muito carinho por ela e torço pelo sucesso dela. E torço muito, aliás, pelo sucesso dela. Mas o partido ao qual ela faz parte... Avante, né? É o Avante. Ele tem posições a nível federal, nem sempre favoráveis ao presidente e tudo mais. E eu tinha aquele envolvimento com o Aliança. E tinha este compromisso histórico. A Aliança não virou. Isso significa que eu preciso de um partido. Se eu tiver um partido, e se este partido para o qual for o presidente da República não for extremamente contrário a tudo aquilo que eu penso, e o que eu penso? Eu penso que um país bom é um país onde as pessoas vivem em bem-estar,
Só para terminar minha participação, sabe de quem é essa frase? Karl Marx. Bom país é o país onde o cidadão vive bem. Muito bem. Hoje foi um prazer recebê-lo, adorei. Pronto, agora vai ter um monte de gente se matando aqui na rede, depois eu vou ver o que vai acontecer. Tinha um monte de participação, não consegui ler, mas o bacana é que você movimentou aí, os ouvintes estão vendo, tanto de direita quanto de esquerda. Bacana. E só elogios, isso é bacana. A gente sabe que é um momento histórico que é preciso ter equilíbrio e respeito. Muito. Nós haveremos de ter um país onde a divergência seja respeitada. Exatamente. No momento ela não é. Não é. Lastimavelmente. Porque as Agora eu vou usar o Karl Marx de novo. E viva a dialética, né? Sem dúvida. Nós temos um amigo aqui, vice-prefeito, que é o Wilson Goins, que é muito amigo nosso. Conheço bem. Numa das conversas que nós tivemos, que nós somos vizinhos, moramos numa casa dele uma época, e eu conversando uma vez com ele, a respeito de toda essa briga, essa polarização, tudo que houve, tudo. Ele falou assim, eu não discuto. Porque se você discutir e não for baseado em ideias, não é discussão, não é uma conversa, não dá conversa. Não. Tem que ser tudo em ideias, em uma coisa construtiva. E a maioria das vezes é só, né? Você começa a colocar uma ideia e vem xingamento. O problema que nós estamos enfrentando, e é grave, é exatamente a intolerância. Intolerância. Você sabe, a nossa sociedade já foi intolerante com os homossexuais. Já foi intolerante com os negros, a ponto de que a escravidão vicejou em nosso país e foi muito difícil dela acabar. Nós pagamos ainda, historicamente, as dificuldades de uma perfeita integração entre os brasileiros. Ainda existe muito também intolerância religiosa. Muita intolerância religiosa. A intolerância política, essa é nova para mim. Pois é, e pior, eu falei em futebol, eu me lembro do tempo que as maiores torcidas eram Atlético e Curitiba. E eu me lembro de um Atletiba onde desceu uma moça, uma modelo de um helicóptero e tal, porque era uma promoção de uma revista, e era um jogo Curitiba Atlético. De repente, as 33 e 34 mil pessoas que eram pagantes gritavam em uníssono, gostosa, que também não era uma ofensa naquele momento histórico. Hoje já seria tratado como uma agressão, a feminilidade e tudo mais, teríamos que ter. Mas vamos dizer que isso sempre foi horrivelmente ofensivo, porque eu lembro de ir na idade dela no campo e ter sofrido esse tipo de ataque, e naquela época eu odiava. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós vivemos momentos estanques de intolerâncias. Então, a mulher no futebol, por exemplo, sofreu intolerância. Esse fato dela ir ao jogo e tal, receber piadinha, bobaginha, hoje não é mais assim. Se jogasse futebol, então, era lésbica? Daí, se jogasse futebol, era horror sem fim. Essas coisas, elas, com o amadurecimento da sociedade, elas passam a ser tratadas com um caráter humanitário diferenciado. Hoje, você percebe casais gays que são pais e têm o prazer e conseguem ir a programas de televisão, etc. E contar. Tony Reis veio aqui, gente, esses dias, maravilhoso. O nosso tradicionalíssimo Tony Reis, né? Mas a batalha dele eu acompanhei no começo. Também. Ele era execrado no começo. Hoje foi ele é recepcionado com o menino. E conversa, inglês. Inclusive, com os Bolsonaro. Ele aqui contou pra gente. Mas tem discussões com eles. Ele foi execrado, etc. Hoje não acontece mais. Ele pode conversar com bolsonaristas de várias naturezas. Como ele foi várias vezes em meu programa, ele sempre foi muitíssimo bem recebido. Qualquer conversa que ele tenha comigo, ele será tratado com respeito habitual. O que não me faz deixar de ser bolsonarista. Quando alguém chama o bolsonarista de gado e o remete à ignorância intelectual, eu também fico pensando, né, quando é que isso vai acabar? Mas faziam isso com relação ao Lula, chamando de burros, né? Colocavam aqueles burros. Também. Faziam com Anta, com a Dilma Rousseff. Infelizmente, a gente vive um país já com essa intolerância. Essa intolerância precisa acabar. Quando não acaba,
seja qual nação do mundo for. O maior exemplo é a nação mais rica do mundo. A intolerância racial faz com que os Estados Unidos vivam em permanente revolução interna. Volte e meia você tem um problema em qualquer cidade, agora é Memphis, mas você tem os permanentes problemas que os americanos enfrentam pela intolerância racial. É impossível você imaginar que um policial treinado põe o joelho no pescoço de um cara até o cara morrer. Isso é inimaginável um troço desse. Porque aquele era um homem de força pública treinado, e lá eles são muito bem treinados. Não obstante, a raiva que ele sentia do cidadão pela cor fez com que ele esquecesse tudo que ele aprendeu na academia. Porque não é possível que o cara não saiba que ele não pode ficar apertando o pescoço do sujeito aquele tempo todo. E que vai morrer. É intolerância. Isso tem que acabar. Obrigado. Obrigada, Gebuque. Grande abraço a você e a sua filha, Maria Eduarda. Obrigada pela vinda de vocês.